Fala galerinha, beleza? Estamos aqui ao vivo para o nosso segundo horário, diretamente dos estúdios do Canal Educação, para você que está aí desejando, procurando mais aprendizagem, beleza? Galerinha, começando aqui a nossa segunda aula, a gente vai retornar agora para os nossos exemplos, onde a gente já finalizou o primeiro e vamos agora para o segundo, né? Segundo exemplo, que a gente vai comentar sobre o conteúdo de fenômenos ópticos, tá bom? Jovens, o nosso segundo exemplo, ele vai dizer o seguinte: um raio de luz incide num espelho plano, o ângulo entre os dois seria raios incidentes e raio refletido é de 40 graus. Determine o ângulo de incidência e o ângulo que o raio refletido forma com a superfície do espelho. Então ele diz, galerinha, que entre o raio incidente e o raio refletido, eu tenho 40 graus. Certo? Lembrando que o incidente é aquele que atinge a superfície e o refletido é o que retorna da superfície. Determine o ângulo de incidência, então ele quer o ângulo I, e o ângulo que o raio refletido forma com a superfície do espelho. Então, o raio refletido e a superfície do espelho formam esse ângulo X. Ele quer saber também quem é o ângulo X. Tá bom? Galerinha, geometricamente, quem seria o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão seria um ângulo que é gerado pela separação de uma reta chamada de reta normal. Tá? Essa reta normal é uma reta que divide os ângulos ao meio. Tá? E essa reta, ela é uma reta perpendicular à superfície refletora. Então, veja só, se 40 graus é o resultado da soma da incidência mais o ângulo de reflexão, e o ângulo de incidência é igual ao de reflexão, então eu posso colocar aqui no lugar de R, outro I. Perfeito? E aí, I mais I dá 2i. Tudo isso igual a 40 graus. O 2 passa dividindo, quer dizer, então, que o I é igual a 20 graus. Beleza? Ou você pode lembrar do seguinte: a reta normal, como eu estava falando, ela é uma reta que separa dois ângulos ao meio. Na verdade, um ângulo em dois. Separa um ângulo ao meio. E aí você tem de um lado o ângulo de incidência, do outro o ângulo de reflexão. Então fica 20 para cada, já que a reta normal separa os dois ao meio. Professor, falta eu encontrar o X, né? O ângulo X. Exatamente. Mas se você perceber, o ângulo X mais o ângulo de reflexão, eles formam um ângulo de 90 graus. Professor, como é que o senhor sabe que eles formam um ângulo de 90 graus? Porque eu tenho aqui, ó, OPV, opostos pelo vértice. Então, eu posso muito bem dizer
que x mais r é igual a 90. Eu não sei quem é x, mas eu sei quem é r. O r é idêntico ao i. E se o i é 20, o r também é. Tudo isso igual a 90 graus. Galerinha, o 20 passa para o outro lado, subtraindo. Então, fica 90 menos 20. Isso dá 70 graus. Perfeito? Então, você tem aí a outra perguntinha. Ele estava pedindo o ângulo de incidência e o ângulo entre o raio refletido e a superfície do espelho. Seria o ângulo x, né? Achamos quem é x, achamos quem é o de incidência, e aí a gente faz, na verdade, fez o nosso segundo exemplo de hoje. Eu vou fazer o seguinte agora, tá? Eu vou pedir para que vocês façam as questõezinhas agora. Vou deixar o timezinho agora para as próximas questões. E aí vocês vão tentar resolver as próximas questões. Nada diferente do que eu mostrei até aqui. Tá? Nada diferente do que eu mostrei nessas duas questões. Vou dar o timezinho para vocês, tá? E aí, eu quero saber de vocês quais dessas afirmativas são verdadeiras e quais dessas afirmativas são falsas. Vou te dar aí 2 minutos para realizar essa análise, tá? 2 minutinhos. Jovens, e aí? E a participação de vocês? Cadê? Quero saber o gabarito de vocês. Vamos lá. Analise as proposições a seguir sobre a reflexão da luz. 1. O fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao meio original. Galerinha, está correta, né?
Reflexão da luz é quando a luz incide sobre uma superfície e tem o retorno dessa luz para o meio original. Nem chega a passar para o segundo meio. Então está correta. 2. Quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida. Isso daqui está fora, né? A imagem ela é totalmente distorcida. Então, está fora do padrão que a gente viu. 3. Na reflexão regular, os raios de luz propagam-se de forma paralela uns aos outros? Com certeza. Lembra que a gente também já trabalhou isso, né? Disse para vocês que na reflexão regular, os raios eles incidem paralelos e retornam paralelos. Na difusa, eu já não tenho um padrão para esse retorno dos raios. Eles retornam aleatórios. E a 4 diz o seguinte: quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao de incidência. Também está correta, né, jovens? Seguindo aí a segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao de reflexão, tá bom? Então a gente marca gabarito letra B, as alternativas 1, 3 e 4 estão corretas. Perfeito, jovens? Bacana? Fizemos aí questãozinha número 1, atividade número 1, teórica, né? Lembra muito do que a gente trabalhou na primeira aula. A gente abordou bastante todos esses temas na nossa primeira aula de hoje. Vamos para a segunda questão. Novamente, eu vou te dar 2 minutinhos para analisar essa questão e aí eu quero o gabarito de vocês. 2 minutos. Vamos lá, jovens? E aí? O que a gente pode fazer? E aí, jovens? O que a gente pode fazer nesse caso? Olha só. O ângulo entre um raio de luz
que incide em uma superfície e o raio de luz refletido por ela é igual a 80 graus. Então, o ângulo entre o RI, que é o raio incidente, e o raio refletido vale 80 graus. Qual é o ângulo entre o raio incidente e a normal? Ou seja, ele está perguntando qual é o ângulo de incidência. Nesse ângulo de incidência, seria esse ângulo aqui. Tudo isso aqui é o ângulo de incidência. E aí ele pergunta também qual é o ângulo entre o raio refletido e a superfície do espelho. Então ele também quer saber quem é esse outro ângulo aqui. Vamos tentar encontrar o primeiro, que é o ângulo de incidência. Bom, eu sei que o ângulo de incidência mais o ângulo de reflexão é igual a 80 graus. O ângulo de incidência é I. O de reflexão também pode ser chamado de I. Então, I mais I vai ser igual a 80. Portanto, eu tenho 2I igual a 80 graus. O 2 passa dividindo o 80, então I vale 40 graus. Beleza? Jovens, bem parecida com a questão que a gente acabou de responder, questão do exemplo 2, né? Então, achamos aqui a incidência. Como é que eu acho o ângulo X? Como é que eu vou determinar o ângulo X? O ângulo X, você vai ter que olhar o OPV que existe aqui, ó. OPV. Que existe entre quem, professor? Entre o ângulo de reflexão e o ângulo X. Tem um OPV aí nesse caso. Então, eu posso dizer para vocês que X mais R é igual a 90. Como o R é igual a I, de acordo com a segunda lei da reflexão, então X mais 40 é igual a 90 graus. Porque o R é igual a I e o I é 40. Galerinha, X será igual a 90 menos 40. 40 passa para o outro lado, subtraindo. Então, X seria igual a 50 graus. Perfeito. Finalizamos aí mais uma questãozinha. Show de bola. Ficou alguma dúvida, jovens? Estão calados? Tivemos alguma dúvida aí? E aí? Vou passar agora uma próxima questão para vocês também. Terceira questãozinha e a gente volta depois de 2 minutos.
Vamos lá, jovens. Terceira questão diz o seguinte: o ângulo entre o raio de luz que incide em um espelho plano e a normal, a superfície do espelho, também conhecido como ângulo de incidência, é igual a 35 graus. Para esse caso, o ângulo entre o espelho e o raio refletido é igual a. Então ele quer saber aquele ângulo X, que a gente sempre estava chamando de X, né? Se você perceber, as situações elas não mudam. Situações permanecem. Então aqui eu tenho a superfície refletora do espelho. Aqui eu tenho uma incidência e aqui eu tenho um reflexo. Então eu tenho RI, RR. Galerinha, aqui eu vou ter uma reta normal. E aí ele diz o seguinte: esse ângulo aqui vale 35. Ele é o de incidência. Então quer dizer que esse outro ângulo aqui também vale 35, que é um ângulo de reflexão. Professor, e esse ângulo X aqui? Eu não sei quanto ele vale. Porém, eu sei que tem um ângulo de 90 graus aqui entre a superfície espelhada e a normal. Certo? E aí eu tenho um OPV de novo. OPV novamente. Esse ângulo aqui de 90 graus, o resultado dele seria a soma desses dois aqui, ó. Desse 35 mais x. E aí eu encontro tranquilo quem é esse ângulo x. É só você lembrar o seguinte, ó. X mais 35 é igual a 90. X é igual a 90 menos 35. X é igual a, olha só, 55. 55 graus. Perfeito? Show de bola, jovens. Então achamos aí mais uma questãozinha. Vamos marcar qual gabarito? Gabarito da letra D de dado. Galerinha, vamos lá para a próxima. Preparados? Preparados aí para a próxima questão? Questãozinha número 4. Com vocês, 2 minutinhos para ela.
galerinha, bora lá. O ângulo em que um raio de luz refletido forma com o espelho plano é metade do ângulo de incidência. Olha só. Vamos representar de novo a situação, certo, jovens? De novo, eu tenho aqui a superfície espelhada. E aí, você vai ter de novo aquela situaçãozinha de incidência, reflexão, olha aí, RI, incidência, RR, reflexão, e aqui você tem novamente a normal, ok? Aqui você tem dois ângulos, ó, esse e esse outro. Ele diz que o ângulo que o raio de luz refletido forma com o espelho plano é metade do de incidência. Então, esse ângulo X, que é o ângulo que o raio refletido forma com o espelho, ele vale metade do ângulo de incidência, ou seja, incidência sobre 2. Ele quer que a gente determine qual é o ângulo de reflexão. Então, vamos lá, ó. Lembra de novo, tem um OPV bem aqui, certo? Tem um ângulozinho oposto pelo vértice. Então, ficaria X mais R igual a 90. Ok? Galerinha, quem é o X? É I sobre 2. Porém, quem é o R? O R é igual a I. Concordam? Então, ficaria I sobre 2 mais I igual a 90. Fazendo o MMC da esquerda da igualdade, o MMC é 2, né? E aí, jovens, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes I dá I. 2 dividido por 1, onde é que tem 1, professor? Aqui, ó. 2 dividido por 1 dá 2. Multiplicado por I dá 2I. Tudo isso igual a 90 graus. Galerinha, eu vou ficar então com 3I sobre 2 igual a 90 graus. Faço aí meio pelos extremos, certo? E aí fica 3I multiplicado, perdão, igual a multiplicação de 2 vezes 90. Quanto é que dá 2 vezes 90? 180 graus. Se eu dividir 180 por 3, eu vou encontrar quanto? 180 por 3 dá um total de 60 graus. Então, jovens, a incidência ela é 60 graus. Professor, mas ele está pedindo a reflexão. A reflexão ela é igual à incidência. Então, se a incidência for 60 graus, a reflexão também tem que ser 60 graus. Beleza? Segunda lei da reflexão. Certo, jovens?
Próxima questãozinha, quinta questão, ele diz assim: o ângulo de incidência de um raio de luz em um espelho plano é igual a 25 graus. Nessas condições, o ângulo entre o espelho e o raio refletido é. Então, eu quero o ângulo entre o espelho e o raio refletido. Jovens, eu tenho aqui RI, que é raio incidente. Tenho aqui RR, raio refletido. Tenho aqui reta normal. Ele está dizendo que o ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui, é 25 graus. Ele está pedindo agora qual é o ângulo que fica entre o raio refletido e o espelho. Esse ângulo aí seria o X, né? O famoso X que a gente está chamando. Porém, eu tenho aqui também um ângulo de 25, que seria o ângulo refletido, o ângulo de reflexão. Correto? E aí eu tenho um OPV bem aqui. Esses dois aqui são OPVs. Então, eu tenho o seguinte: x mais 25, que é o ângulo de reflexão, é igual a 90 graus. São complementares. O 25 passa para o outro lado, subtraindo. Então, eu tenho 90 menos 25, que dá 65 graus. Aí a gente marca a letra E, que é a nossa resposta. Perfeito? Vamos lá, né, jovens? Finalizamos aí a quinta questãozinha de hoje. Dá tempo para fazer mais uma. Vamos com certeza conseguir fazer mais uma questão. Jovens, anotem essas informações. Tirem foto, tirem print. Essas questões, jovens, são questões básicas, questões que sempre aparecem no conteúdo de reflexão. Sempre, sempre, sempre. Bom? Vamos aí para a sexta questão. O ângulo entre o raio refletido e incidente é 72. O ângulo entre o raio refletido e incidente é 72. O ângulo de incidência é. Bora lá. Você vai novamente desenhar a situação. RI, RR, raio incidente e raio refletido. E aqui eu tenho o ângulo entre eles. Esse ângulo a questão fala que é de 72 graus. Beleza? Porém, jovens, eu tenho uma reta chamada de reta normal. Essa reta normal, ela é uma reta que separa esse ângulo de 72 em dois ângulos. O de incidência e o de reflexão, tá? Então, a gente poderia dizer que
esse 72 ficaria 36 para um lado, 36 para o outro. Porém, matematicamente, usando aí a nossa segunda lei da reflexão, eu posso dizer o seguinte: I, que é incidência, mais R, que é reflexão, isso dá 72 graus. Eu posso dizer que o I é igual ao R, então eu produzo aí 2 ângulos de incidência. Tudo isso igual a 72. Portanto, I mais I, 2I, igual a 72. O 2 passa dividindo, né, jovens? Então fica I igual a 72 graus dividido por 2. I é igual a 36 graus. 36 graus. Perfeito? Bom, galerinha, bate com o nosso resultado, né? O resultado que a gente somente utilizando aí a nossa base matemática, a gente já foi direto, certo? E aí, achamos também o resultado de 36 graus, de forma matemática também, certinho? Belezinha? Galerinha, então a gente vai acabar ficando por aqui na nossa aula de hoje. Eu quero que depois você que sentiu dificuldade e acabou não participando da nossa aula, assista novamente essas aulas que vão ficar gravadas lá na plataforma do Canal Educação, tá? Quero que você tenha acesso a essa aula. E aí lá você vai poder observar toda a resolução de todas essas questões. Professor, mas eu senti dúvida, eu fiquei com dúvida na resolução. Pode voltar a aula inteira. Você pode voltar a aula desde o primeiro minuto. Lá você pode acessar, parar, voltar, avançar, quantas vezes você quiser. Quem manda é você, bom? Por isso que essas aulas elas vão ficar gravadas. Então, na nossa próxima aula a gente vai continuar falando sobre esse tema, abordar também os espelhos planos e lá a gente se encontra, bom? Ótimo final de noite de quinta-feira para vocês. Nos encontramos na próxima semana. Bom final de semana a todos e até lá, jovens. Tchau, tchau.